temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédio. Eu vou falar uma coisa só para vocês. Eu quero iniciar essa conversa com uma pessoa que eu considero muito especial, principalmente por causa da sua atividade profissional e também por ela ter desenvolvido expertise para se dedicar justamente a esta área, uma área de suma importância e muito, muito sensível e que vem sendo relegada a terceiro, quarto plano há muito tempo. A causa indígena. Então, eu quero iniciar essa conversa contando um pequeno episódio da minha vida profissional. Em 2010, eu fui o tradutor da família real da Suécia que veio ao Brasil e visitou a cidade de São Gabriel da Cachoeira. O meu carinho a toda a gente lá de São Gabriel da Cachoeira que está nos assistindo agora e que vai ver, tem pessoas lá que vão lembrar de mim porque eu estive lá com o rei e a rainha da Suécia, o rei Gustavo e a rainha Silvia, e como tradutor, e lá eu me deparei com uma cena muito triste na cidade de São Gabriel da Cachoeira. Gente, 2010, tá? É uma rua lotada de indígenas totalmente embriagados, jogados no chão, no meio da rua, nas calçadas. E uma situação deprimente, muito triste, muito triste. E o que eu vi naquele dia foi que a maioria daqueles indígenas estavam relegados, jogados à falta de sorte, à falta de apoio, à falta de políticas públicas, e não só isso, totalmente entregues ao vício sem que nada fosse feito para conter aquela onda de tragédia e desgraça na vida deles. Esse é um quadro que eu vi em São Gabriel da Cachoeira. Peço a Deus, porque não sei, que esse quadro tenha mudado para melhor lá em São Gabriel da Cachoeira. Peço a Deus que, a partir do minuto que a rainha e o rei foram lá, a rainha representando uma ONG dela para ajudar os indígenas, a causa indígena, os hospitais, etc. Essa era a razão da visita dela lá. Espero que alguma coisa tenha mudado, alguma coisa tenha melhorado, sinceramente. E a outra história que eu tenho para dizer para vocês é que, de um tempo para cá, a Lorena Barros da Silveira é uma enfermeira assistencial na Fundação SECOM. Ela tem uma história profissional lindíssima para nos contar. Ela vai já contar. Mas, Lorena, eu citei a ida do rei e da rainha para São Gabriel da Cachoeira para agora citar, em 2023, que nós aqui, nesse espaço, na Hora do H, temos recebidos indígenas, né, que têm aqui, durante a conversa, dado motivos para muito orgulho das atividades deles, da arte, da forma de arte que eles estão dividindo com os demais brasileiros desse país. Trouxe uma indígena aqui que expôs os seus quadros no MASP. Trouxe outra indígena que está cantando com os corais aqui em Manaus, cantando nos eventos. Uma indígena. Trouxe aqui uma indígena dona de um restaurante de comidas típicas da gastronomia indígena, que está fazendo um maior sucesso. E hoje você vem aqui, trouxe um indígena puro, né, de primeira geração, professor da Universidade Federal do Estado do Amazonas, né, e ele me contou que existem muitos outros com grau, com o terceiro grau e que estão contribuindo para a educação. E muitos desenvolvimentos estão sendo desenvolvidos em prol dos povos indígenas. Me diz uma coisa, você me chamou a atenção, Lorena, pelo seguinte, né? E eu escrevi aqui no card de divulgação que nós divulgamos da Lorena, os cuidados à população indígena com câncer. Vejam essa pegada. Com câncer, agora conta com um guia interativo especial para procedimentos de enfermagem. Na Fundação SECOM, minha gente. E ela vai nos contar como é que surgiu esse guia, de que forma esse guia foi desenhado e agora está, pelo que eu entendi, nos últimos momentos de preparação para serem entregues esses guias aos indígenas, à população em geral, aos interessados em geral.
Veja só, os cuidados à população indígena com câncer agora conta com um guia interativo especial para procedimentos de enfermagem. Eu acho que eu já falei demais. Lorena, me diz uma coisa. Primeiramente, 1000 vezes obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Lorena, você é uma enfermeira assistencial da Fundação SECOM, lidando justamente nessa área de oncologia. Fala pra gente sobre essa tua atividade antes de mais nada. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite do Portal H. A proposta do guia surgiu a partir da minha dissertação de mestrado, que eu faço da parte do mestrado acadêmico em enfermagem da Universidade Federal do Amazonas, lá da Escola de Enfermagem. Então, o nosso mestrado profissional ele tem uma linha só desenvolvida para o contexto amazônico. Então, a gente desenvolve produtos para a realidade da prática assistencial de enfermeiros, também voltados para a nossa realidade amazônica. Aí a gente fala da população indígena, os ribeirinhos, os quilombolas, o povo da mata. Então, a gente também desenvolve produtos para essa linha. E o meu orientador, que é o professor Zimar Augusto, já trabalha com a parte de doenças crônicas não transmissíveis. O professor da Escola de Enfermagem de Manaus, é isso? Isso, professor Zimar Augusto, né? E aí, dentro da minha realidade da Fundação SECOM, que a gente recebe esses indígenas nessa atenção Você terciária, atua diretamente na Fundação SECOM? Sim, atuo no setor da pediatria da Fundação SECOM. Fabuloso. Então, eu recebi uma paciente indígena, pediátrica, uma criança, não era de uma etnia aqui do estado, era do estado do Pará, que veio para realizar um tratamento. E aí a gente percebeu que eles têm muita dificuldade de comunicação, dificuldade de se adequar às normas e rotinas hospitalares. E aí me chamou a atenção. E na época a gente tinha que criar um projeto de intervenção para poder entrar no mestrado. E foi daí que veio o meu projeto inicial para desenvolver um guia, algo relacionado para os profissionais de enfermagem prestarem uma atenção diferenciada às populações indígenas com câncer. Lorena, quanto tempo foi isso que você recebeu essa epifania? 2020, final de 2020 foi o processo seletivo. Aí? E aí a gente foi trabalhando até chegar nesse produto final. A gente pegou as experiências dos técnicos e enfermeiros da Fundação, nós fizemos um grupo focal, né? E lançamos perguntas a respeito das experiências que os profissionais tinham junto às populações indígenas com câncer. Porque as mulheres, vamos deixar isso claro, as indígenas com câncer, elas são levadas à Fundação SECOM. Sim, e é justamente lá que você teve esse encontro e na área de pediatria com uma criança que precisava de assistência. Sim. Mas daí você estendeu isso para um quadro mais geral. Porque é uma necessidade dos profissionais de enfermagem. Não só dos profissionais de enfermagem, mas como eu sou enfermeira, eu puxei para a minha seara. Claro. Mas o fisioterapeuta, o nutricionista, o assistente social tem uma dificuldade nesse processo, né? Porque tem todo um fluxo para esse paciente chegar até a fundação, né? Esse paciente muitas vezes está lá no DCEI dele, né? Lá na área dele, na comunidade dele, e até ele chegar na fundação ele passa por todo o itinerário terapêutico. E às vezes com uma distância terrível para chegar exemplo, até você falou aqui. da cabeça do cachorro lá em cima, né? Lá em Cabeça de Cachorro. Isso, lá no Alto Rio Negro, né? Sim. Então a gente passa por todo esse processo. Até ele chegar na fundação, ele já evoluiu muito. Aí vai para a CASAI, que é a Casa de Saúde Indígena, né? Que a gente tem aqui em Manaus. E aí eles são referenciados para o SECOM. E lá a gente recebe esses pacientes. E o que a gente precisa salientar é que, assim, na maioria das vezes, nós somos o estado com o maior quantitativo de população indígena do país. Manaus agora, no censo do IBGE agora, é a cidade com o maior quantitativo de indígenas. No entanto, os nossos profissionais não são preparados para atender a essa população. E só agora houve esse despertar de que precisam ser preparados para lidar com toda essa população indígena. Manaus é a primeira capital do Brasil em população de indígenas que moram na periferia de Manaus. Não é isso, Lorena? Sim. A gente saiu agora, né, recente. Sim, do IBGE, não é? Muito, muito atualizado. Em 2010 o Amazonas foi o último censo, já era o maior estado, né? Mas quando a gente traça essa realidade, a gente vê que os profissionais, seja dos pronto-socorros, seja dos hospitais infantis, não são preparados para lidar com esse público, né? A gente chega lá um indígena, mas às vezes não tem um tradutor, não tem uma ambientação hospitalar adequada para receber ele. Como é que a gente vai justificar para esse paciente que ele precisa passar 30 dias internados e dormindo numa maca, sendo que a vida toda dele, às vezes, ele dormiu numa rede, que não é a realidade de todos, né? Claro que a gente já tem os indígenas que habitam na cidade. Como é que a gente vai explicar para um cara que ele vai ter que comer uma comida, sendo que ele passou a vida toda dele comendo chibé? Não tem nada a ver com a gastronomia dele. Farinha, peixe.
Então, assim, a comunicação, como é que a gente vai explicar? Porque ele precisa tomar a questão do banho no horário, a questão do curativo, como tem que ser feito, né? Então, tudo isso foi levantado pelos profissionais de enfermagem lá do SECOM. E eu acho que se a gente estendesse essa pesquisa para os outros hospitais, talvez a gente tivesse uma mesma semelhança de discurso, né? Por isso que a presença do mestrado profissional dentro do hospital, trazendo essa necessidade... Que é o teu caso. Trazendo essa questão de pesquisa que é tão comum à nossa realidade, é importante, né? Porque foi num projeto de pesquisa que a gente viu essa necessidade, foi levantado. Então, por exemplo, numa das falas que foi levantada dos profissionais, eles falaram que na universidade a gente tem matérias, né, que falam sobre a temática da saúde indígena. Mas muitas vezes é só uma matéria e não é explorado, né? A realidade não é explorada como um todo. E ninguém se aprofunda. Eles sentem essa dificuldade. O meu professor, por exemplo, o meu orientador, ele fez a pesquisa de doutorado dele lá em Altazes. A coordenadora do meu programa de mestrado também fez a pesquisa de doutorado dele lá, pela Faculdade Federal de São Paulo, pela Unifesp. Então, mas só na área de algumas outras doenças crônicas. Na área do câncer, a gente quase não tem dados epidemiológicos. Por exemplo, quase nada, Lorena. Na fundação, por exemplo, eu não consigo te dizer hoje qual é o tipo de câncer que mais a gente atende lá. A gente sabe nas por mulheres alto, indígenas. Nas mulheres e nos homens. E nos homens. A gente sabe, a gente pressupõe que seja câncer de colo de útero, por exemplo, que é a nossa realidade. Sim. Mas os outros a gente não sabe dizer com certeza, porque a gente não tem estudos voltados. A gente tem um estudo no estado do Pará, de 2015, a gente tem estudos no Acre e a gente tem estudos de São Paulo falando sobre epidemiologia do câncer na população indígena. Só que a nossa realidade de Amazonas a gente não tem. E a gente tem um pouquinho mais além, porque quando esse indígena entra para dentro do hospital, ele assume-se pelo SUS, né? A gente tem o SASE-SUS, que é o Sistema de Saúde indígena, da saúde indígena, e a gente tem o nosso SUS. Torna-se invisível na maioria das vezes, porque a gente não consegue responder às necessidades deles. Essa é a questão. Lorena, me fala uma coisa, esse teu guia é um guia interativo, certo? Sim. E a ideia por trás de tudo isso, quando você finalmente concluir integralmente, é justamente espalhar, compartilhar esse guia com outras bases do sistema de saúde do Amazonas, para que ele seja difundido, para que ele possa ser aplicado, para que ele possa ser absorvido e daí partirem novos desenvolvimentos que venham agregar mais valor ao guia? A ideia é que a gente devolva de onde a gente veio, né? Uma ideia é que a gente consiga, a partir dele, capacitar os profissionais de enfermagem, primeiramente, lá da fundação. Porque quando eu terminei ele, eu percebi que ele não vai conseguir responder a todas as necessidades e todas as carências. Mas ele é um pontapé, ele vai servir como um pontapé inicial para desenvolver cursos de capacitação, atividades de educação e saúde com os profissionais, a priori da enfermagem, e aí depois a gente estender para os outros profissionais da equipe multiprofissional. E abordagens em prol da educação e do cuidado assistencial, não é isso, Lorena? Sim. Que você citou agora é deficiente. Sim. A ideia é que a gente consiga, a priori, terminar, porque como eu não consigo visualizar ele ainda porque está no processo de término burocrático da questão do mestrado, né? Mas é mostrar para os profissionais, né? Até porque eles precisam ter a resposta daquelas questões que foram levantadas, e a gente também consiga trazer essa visibilidade para o paciente indígena e também para a parte assistencial da Fundação SECOM, que a gente recebe, né? Muitos pacientes indígenas com câncer. Lorena, eu tenho informação aqui que entre 2022 e 2023, 109 pacientes indígenas passaram a fazer tratamento na Fundação SECOM. E desde 2019 a Fundação conta com um protocolo para atendimento diferenciado ao indígenas aldeados e aqueles que vivem em aldeias, considerando sua vulnerabilidade sociocultural. Você acaba de citar tudo isso. O resumo que você fez tem a ver com tudo isso aqui. E desde 2019 que eles trabalham, já parou um pouco por conta da pandemia, mas a ideia é retomar isso. A Fundação trabalhar com a questão da ambientação hospitalar, da ambiência hospitalar. Parece uma coisa
torpe, mas se você é retirado da sua cama, do seu colchão, você não consegue ter um conforto adequado. Não. Quer dizer, você não tem um um repouso. ambiente especial para eles. Então, desde 2019 que já tem sido feito movimentos, né, dentro da fundação para poder trazer essa questão. A gente tem uma portaria, depois eu posso mostrar para você, que passa a falar a respeito do repasse de recursos, né, financeiros, quando você atende um determinado quantitativo de população indígena e você traz o líder religioso, você traz a questão nutricional para a realidade, traz a questão do conforto, né, da ambientação hospitalar, traz rede, tudo isso, para poder dar assistência a esse paciente, uma assistência diferenciada, uma atenção diferenciada. E o guia que você está finalizando, né, esse guia interativo, é um guia que abrange tanto cuidados com os adultos, homens e mulheres, e as crianças, né? Porque foi o nascedouro de tudo isso, como você disse, foi baseado justamente num estado de necessidade de saúde de uma criança. Sim. O nosso intuito, quando a gente fez um guia, foi captar as informações que emergiram desse grupo focal junto com os profissionais. Então, ele emergiu 4 categorias. Categoria educacional, categoria da política, categoria assistencial e cuidado e categoria da multidisciplinaridade. De trás para frente, multidisciplinaridade, porque eu não consigo atender esse indígena só sendo enfermeira. Eu preciso do trabalho da assistente social, da nutrição, da fisioterapia, do médico, da fono. Então, é uma multidisciplinaridade, né? Para a gente conversar e ver de que forma a gente vai assistir aquele paciente dentro do hospital. Questão do assistencial e cuidado. Como é que eu vou prestar uma assistência adequada para esse paciente? Por exemplo, hoje eu tenho um serviço de capelania no hospital. Mas o meu serviço de capelania, ele trabalha muito com a parte da religião cristã, de origem cristã, né? Okay. Mas eu também tenho, por exemplo, esse paciente indígena, ele não poderia receber a figura do pajé, que é o líder espiritual dele, né? Então, a gente poderia também trazer esses pontos. Esse paciente, por exemplo, ele não tem um conforto prejudicado se ele não dorme numa maca. A gente tem relatos na nossa entrevista dos pacientes que, em vez de eles deitarem na maca, eles deitavam no chão. Porque eles preferiam deitar no chão. Eles se sentiam mais confortáveis no chão do que deitado numa maca. Porque faz parte da cultura dele. Sim. Qual é a ideia que a gente, principal do guia? É que a gente não traga só a nossa cultura, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, para que introjete na cabeça dele e ele tenha que aceitar aquilo. Não. A gente também tem que fazer essa acolhida, fazer essa recepção. Por isso que uma das bases do meu guia, a gente tem uma teoria de enfermagem chamada teoria transcultural, que é de uma americana, Madeleine Leninger, que ela trabalhava na área da saúde mental, e lá na área da saúde mental ela tinha várias crianças de vários tipos, judias, ciganas, e ela percebeu que do mesmo modo que ela tratava o cigano, ela não poderia tratar a criança judia. Sem dúvida. E aí ela propôs ela tem um modelo, e lá na base do modelo que ela propôs, que é o modelo Sunrise, que ela fala que a gente tem a questão da adaptação, reorganização, reestruturação. Então, a gente trouxe essa realidade dessa teoria de enfermagem para levar para esses profissionais. Ou seja, esse paciente, eu não posso trazer uma rede para colocar no SECOM às vezes, porque a minha parede lá é de gesso acartonado. Mas eu posso, pelo menos, permear um ambiente mais adequado para ele, que traga a realidade dele, né? Eu não posso dar farinha todo dia para esse meu paciente, porque farinha às vezes não supre as necessidades nutricionais dele. Mas eu posso, por exemplo, às vezes trazer um peixe inteiro, introduzir mais a questão do peixe para a nutrição dele. Eu não posso trazer o pajé, mas eu posso fazer uma videochamada, já que a gente tem tanta tecnologia que, enfim. Então, são várias coisas que a gente pode reestruturar, reorganizar ou inserir na nossa prática diária, que é o que a gente precisa. Por isso que a gente quer capacitar os profissionais para que eles também tenham esse olhar. Vai acontecer, não vai? É a minha proposta. Não vai, Lorena? Sim. E precisa acontecer, não é, Lorena? Sim. Lorena, só para que as pessoas se situem melhor sobre isso que você está dizendo, sabe que você estava falando aí, eu estava imaginando uma coisa. Já imaginou eu, Lorena, deitado no chão, lá na Fundação SECOM, entendeu? Roberto, olha, hoje você vai dormir no chão e você não vai dormir na maca. Eu vou me sentir fora do aquário. Eu vou dizer, não, peraí, eu não durmo no chão. Porque a minha cultura, e isso é para vocês entenderem, nós e eles, né, os indígenas, em termos da cultura. E ele chega aqui e querem colocar ele na minha maca, e ele, não, eu prefiro no chão. E eu já diria, né, não no chão, não, eu prefiro a máquina. É por aí que as pessoas têm que entender isso, essa diferença. A grande questão é, a gente não quer
distorcer as normas e rotinas hospitalares que precisam, né, ser também respeitados. A gente vem com uma proposta de reorganizar dentro das necessidades. E de repente colocar lá os armadores de redes para redes deles. Sim, é uma das coisas que pode ser pensado, né? Já tem essa proposta, assim, desde 2019. Colocar armadores. A questão da recepção de como esse paciente come. Se chegar lá com uma marmita, visivelmente para a gente já não é agradável, ali para ele que às vezes não come dessa forma. Nunca entendeu? Comeu. Nunca comeu, às vezes, macarrão, nunca comeu, entendeu? Lorena, me diz uma coisa. Você citou o professor Zilmar como seu orientador, né, lá na Escola de Enfermagem de Manaus. Me diz uma coisa. Também você, nesse teu processo de feitura, né, desse guia, você quer que ele seja absorvido pela Escola de Enfermagem de Manaus e ele possa, por exemplo, em um breve futuro, ser entregue através dos docentes para os futuros enfermeiros de Manaus? A ideia é essa. Para eles estudarem também esse seu guia dentro da escola de enfermagem? Sim, já tem uma proposta, assim, que a professora estava conversando, que a próxima turma da matéria de saúde indígena pudesse absorver já. Essa proposta já está aí? Já. Que eles pudessem olhar e dar os pontos, né? Porque como é um protótipo, né? É o início de alguma coisa, vão ter coisas que vão precisar ser adequadas sempre, né? Está em constante transformação. Claro. Por exemplo, eu já vou ter que atualizar os meus dados porque o censo saiu semana passada, né? Os dados do IBGE. Sim, dessa população e aí eu vou ter toda. Por isso que, por exemplo, ele já vai estar defasado quando ele sair oficialmente. Claro. Entendeu? Claro. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo e a gente vai adaptando. Mas você falou uma coisa curiosa. Eu fiz durante um tempo, estudei no Rio de Janeiro e lá a gente tem indígena no Brasil todo. Sim. Né? E parece a impressão que eu tenho é que no Sul e no Sudeste as pessoas apagam um pouco disso da realidade, né? Elas esquecem que os povos originários vieram daí. Estavam todos lá na costa, isso. Né? E aí eles falavam assim, mas tem muito indígena, ainda tem aquelas piadas que a gente escuta, né? E eu falei, tem, assim como também tem aqui. Porque hoje ele é chamado de caiçara, mas querendo ou não, mesmo, a realidade. Ele também veio de um povo originário, também veio de indígena. Lá no Paraná com os Caiagangue, lá no Rio Grande do Sul, junto com os Paraná Guarani. Tem indígenas falando o idioma indígena. Eu conheci indígenas em Curitiba falando naquela região lá embaixo, quando você desce a serra. Os indígenas lá eu conheci que falam ainda o idioma de lá. No Paraná. As pessoas, como você falou, graças a Deus estão abrindo a cabeça delas. Estão. Você sente isso também, Sinto. Esse clima de abertura, ele realmente Até não é só um sentimento meu, não, né? A gente tem uma representatividade muito forte que agora com a questão ministerial da ministração em Guajajara. Ela vem lutando muito sobre isso. Benza a Deus. Então a gente tem a questão do marco temporal, que é uma coisa bem polêmica a ser discutida, claro. mas vem tendo uma noção da importância dos povos originários para a nossa história, para a nossa realidade local. Sim. Então isso vem, a gente tem visto mais pesquisas, não estou falando da área da oncologia, mas as outras áreas, né, de identificação, a questão de como é a questão das casais, que são as casas de saúde do indígena, os polos bases, então tem tudo casa isso. de saúde indígena aqui em Manaus? Tem, a Casai Manaus, fica na estrada. Eu acho Me leva lá. Leva. Tu me leva? Leva. Eu vou lá. Eu tenho um professor. Thaís, eu vou? Eu vou? Thaís está aqui só de olho na gente. Eu vou falar para o senhor conhecer também o professor Ezon Rocha. O professor Ezon é enfermeiro e é antropólogo. Então, assim, ele é o diretor-geral da Escola de Enfermagem. É o diretor da Escola de isso? Enfermagem, ele mesmo. Então, assim, ele tem uma bagagem. Recentemente eles fizeram um curso, não posso dizer que foi um curso, mas foi um encontro junto com a liderança da SES a respeito das comunidades indígenas. Veio um pessoal também de Brasília, SES? a Secretaria de Estado de Saúde. De Saúde, SES. E aí eles fizeram um encontro para discutir de que forma poderia melhorar essa assistência aos povos indígenas. Trouxeram essas lideranças políticas, né, que são importantes para dar visibilidade. Claro. Então, assim, foi um encontro bem legal. Então vamos fazer o seguinte, se tu me ajudares, como a Thaís me ajudou, que você já te peguei. Vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer aqui o diretor, o gerente, não sei qual é o título, lá da escola, dessa casa de saúde indígena. Bora fazer isso? Bora. O professor Ezra pode ajudar. Pode. Então o Ezra não me escapa. O Ezra não me escapa, eu vou ligar para ele. E eu quero te dizer que
eu estou muito feliz mesmo, com todas essas revelações que você acaba de entregar para milhares de pessoas que estão nesse momento nos vendo aqui nesse projeto A Hora do H na Porta Rolando. E te dizer o seguinte, e te pedir, quando você concluir o guia, me cutuca e fala, Humberto, eu trouxe aqui para você Humberto, dar uma prévia. Humberto, olha, está concluído, está aqui, estou te mandando um guia para a gente ver o que mais a gente pode fazer sobre isso, tá bom? Deixa eu me mostrar aqui. Quem foi o design do meu guia foi o Leonardo Najar. Então, assim, quando eu sentei para discutir com ele, eu queria algo que fosse Quem é bem Leonardo Najar? Para as pessoas terem uma ideia. Foi o meu design gráfico. Obrigada, Léo, por toda a O cara paciência. é bom, né? O cara é bom. O cara é bom. E aí eu falei, eu preciso de um grafismo que seja totalmente voltado para as etnias locais. Eu queria dar uma ênfase na etnia ticuna, que na época era a etnia com maior quantitativo populacional. E aí a gente tem, né? Olha só. Cedo ou tarde isso vai ser disponibilizado, sim, né? Ele está para correção. Muito legal. E aí eu resolvi iniciar o guia tá contando... muito lindo. Olha essas fotos. Contando a história. Isso aqui também Vocês foi... vão se encantar com o que eu estou vendo aqui, vocês nem imaginam. Isso aqui foi o Nilberto Jorge que fez essa historinha aqui para mim inicial. Foram 2 artistas de HQ que fizeram do início ao fim. O que aí é eu HQ? pedi história em quadrinhos, desculpa. História em quadrinhos. As pessoas em casa ficam, o que ela está falando? Perdão, desculpem. Eu também, tá? Não sabia que era HQ. E aí eu resolvi contar a história trazendo a história de uma indígena, de uma determinada etnia, de um determinado local aqui do estado. Contando a trajetória dela até ela chegar no Centro de Referência em Oncologia do Estado. Né? Olha. Então o nome da minha personagem é a Iaci. A Iaci, que nome lindo. Iaci tem uma família. Ela eu veio conheço uma menina aqui em Manaus, o nome dela é Eurici. Todo né? De origem indígena, né? E aí a Iaci começou a sentir os sinais e sintomas iniciais do câncer de colo de útero, né? Foi se consultar com o líder religioso lá, o pajé dela, que disse que ele não, assim, ele fez tudo o que ele podia, ela passou por um ritual, mas infelizmente ele ia precisar da medicina dos brancos. Sim. E aí a Iaci foi encaminhada, né, para a equipe multidisciplinar de saúde indígena. Essa historinha está no guia, né? Eu estou vendo aqui. Olha. A equipe multidisciplinar de saúde indígena, que é a realidade, se você for buscar também, a gente tem vários profissionais que atuam nos polos base. E é uma realidade, uma história riquíssima que também pode ser abordada. Até esses pacientes chegarem à nossa atenção especializada, eles passam pela mão de vários profissionais que são maravilhosos e que às vezes trabalham em condições assim que você nem acredita. Olha só. E aí ela passou, aí foi lá no polo base dela, né? E aí ela foi encaminhada para Casai e aí descobriu que ela tinha câncer de colo de útero e chegou até aqui, a capital. E agora aí começa a historinha dela. É que começa tudo na Fundação Secom, né? Aí passa tudo a acontecer na Fundação Secom. Aí a gente começa, né, com a parte da Essa aí é a Mona Lisa indígena? É uma obra também. Lindo. De um pintor chamado Denilson Boniwa, de 2019, La Gioconda Cunhã. E aí todos os capítulos do guia tem uma toada, mas como eu sou garantida, eu não podia ser tendenciosa, entendeu? Aí eu botei... eu tive que botar 2 do garantido e 2 do caprichoso. Eu percebi. A minha bancada me entregou, não eu entregou? Vi, meu carro também me entrega. Tu sentiu? Olha aqui, olha a cor dessa bancada. Olha aqui, ei. Olha eu vi. E eu não sou fanático, imagina. Não avalie se fosse. E aí eu também, quando você toca, você consegue abrir, né? Aí vai direto para a página da plataforma musical, para você escutar essa toada. Linda. Eu posso escutar agora? Do Povo Vermelho. Posso? Vamos ver se vai. Bora ver se entra. Isso aqui nós chamamos em jornalismo furo. Isso aqui é um autêntico furo. A toada... Aumenta aí, menina. Acho que as pessoas estão ouvindo melhor agora, então pode. Olha aí. Isso é uma toada indígena. É uma do Boi Garantido. Amazônia do Povo Vermelho, do ano passado. Ninguém gosta mais desse boi do que eu. Eu estou me comprometendo aqui, mas tudo bem. Olha. Essa voz é do Davi? Tu conhecia essa toada, pô? Eu conheço todas as toadas do Garantido. Ele conhece. Pela cara, o sorriso ali, a Thaís deve ser caprichosa, só pela cara dela, toda de azul. E isso
está inserido no guia. Sim, quando você As clica... pessoas, ao receber o guia, vai ter acesso a isso Sim. aqui. Olha, eu te acho fantástica. Lorena, eu te acho Obrigada. fantástica. Eu te acho. Ela é fantástica, né? Ela é ou não é? Obrigada. Enfermeira Lorena, eu quero te dizer o seguinte. Você não imagina como eu estou eufórico, como eu estou me sentindo realizado por ter conversado com você sobre esse guia que é fruto da tua inspiração profissional, que é fruto da tua expertise, do teu preparo acadêmico. Então eu estou muito feliz em Deus ter proporcionado a possibilidade desse nosso encontro. E principalmente por uma razão maior, os beneficiados disso que você está compondo, que são os povos originais, os povos indígenas do nosso país. Pouca gente se toca, Lorena, mas aqui no Amazonas, e as pessoas de fora não sabem, mas aqui no Amazonas, todos nós falamos um pouquinho de Nhangatu. Primeiro fato, todos os municípios, não os mais atuais não, os municípios do estado do Amazonas têm nome indígena. Os municípios do estado do Pará têm nomes portugueses. Santarém, e nós temos Parintins, nós temos Quari, nós temos Maués e Taquatiara. Tá vendo? Eu estou falando Nhangatu aqui. Né? Nós dizemos Cunhantã, nós dizemos Jacareaçu, Jacaretinga, nós falamos Nhangatu, Curumim, tarará, nós falamos Poronga, essas coisas. Então, a influência, até no nosso idioma, no Amazonas, é sensacional. E o que você está fazendo torna isso mais sensacional ainda. Leve ao Dr. Gerson Mourão, a toda a equipe multidisciplinar, que eu tenho a maior admiração lá da Fundação SECOM, os nossos aplausos. A nossa admiração maior. E para você, só me resta fazer uma coisa. Oh, meu Deus. Obrigada. Obrigada pela gentileza. E o Zilmar não me escapa, o Esron não me escapa, ela ficou vermelha, o diretor lá da clínica dos indígenas não me escapa. Então eu vou ficar me lembrando de ti. Olha, foi graças a Lorena que eu consegui tudo isso. É o João Paulo, responsável. O João Paulo não me... Já avisa para ele, cuidado que o Humberto vai te ligar. Tá. Tu fala para ele? Tu fala? Falo. E tu fala, quem deu o teu número? Fui eu que dei o teu número para ele. Parabéns. Tá, muito obrigada. Continue, que Deus continue te inspirando. Amém. Para você não parar isso a colheita desses frutos. Acho que vai ser uma grande coisa na tua vida. Obrigada. Na vida de muita gente. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada à Fundação SECOM pela oportunidade de ter desenvolvido a pesquisa no meu ambiente de trabalho. Lindamente. Obrigada à Universidade Federal do Amazonas, Sim. ao PPG, FMP, a professora Risoleia Marina, que é a nossa coordenadora, ao Acordo Capes-Cofim também, que foi possível realizar a pesquisa, né? Graças a Deus, essa verba que veio também, Muito né? legal. Então, assim, são muitas pessoas que se interessam pela temática e eu tenho certeza que ela vai gerar frutos. A gente espera que outros pesquisadores também possam trabalhar nessa temática. Eu acho que a partir de hoje, tanta gente que te ouviu, são pessoas que vão despertar para essa temática, muito mais pessoas. A gente faz um chamamento que o edital do PPGINF está aberto e a gente espera que os enfermeiros se inscrevam para prestar o processo seletivo e adentrar nesse mundo do mestrado acadêmico. E quero dar parabéns, através de você, à Escola de Enfermagem de Manaus, que acaba a primeira na região norte a receber, né, o curso de pós-graduação que vai começar em fevereiro. Doutorado, né? O doutorado, né, de doutorado. E que antes as enfermeiras, como a Lorena, os enfermeiros aqui de Manaus, tinham que fazer o curso fora. E a partir de fevereiro já foi tudo autorizado, eles estão só esperando o trâmite legal para a partir de fevereiro começar a ofertar o curso de doutorado lá na Escola de Enfermagem de Manaus. Sim. Parabéns ao professor Esron, ao professor Zilmar, a você, a todos os enfermeiros. Tá? Obrigada, muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Eu acho que eu tenho aqui. Paulo tem 1 minuto, só 1 minuto. O Paulo já vai encerrar, mas se o Paulo tiver 1 minuto, eu quero ler uma coisa aqui. Paulo, eu recebi uma informação sobre... Eu francamente, eu não vou me perdoar se eu não achar isso logo, uma
uma informação que veio sobre os enfermeiros aqui no estado do Amazonas. Eu estou enchendo linguiça. Do estado do Amazonas, o número de enfermeiros que eu inclusive li ontem. Não, eu não estou achando. Mas eu vou fazer o seguinte, eu prometo a vocês... não, achei. Gente, olha lá, aqui no estado do Amazonas existem 60.730 profissionais, enfermeiros e enfermeiras, ok? E outros profissionais. Destes, 14.862 são enfermeiros, 42.734 técnicos de enfermagem, 3.134 auxiliares de enfermagem. Este universo de 60.730 profissionais de enfermagem no Amazonas. Aplausos para todos eles, porque, na verdade, quando você adoece, quando você vai para o hospital, é com a enfermeira e o enfermeiro que você tem o maior e mais longo contato o tempo todo. E graças a muitos enfermeiros, ao conhecimento deles, à dedicação deles, a gente atravessa esses momentos difíceis nos hospitais e nos pronto-socorros com mais suavidade, com mais facilidade. A gente, até mais. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.